Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: só amamos porque Deus nos amou primeiro. É seu amor quem nos torna completos. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Esses dias nós falamos sobre o que é o temor ao Senhor. Falamos também um pouco sobre o pecado. E aí vem uma pergunta: como que a gente define o amor? O amor também seria uma dessas palavras que somente a Bíblia pode nos dar o entendimento. E talvez seja essa a razão da nossa frustração. Nós sabemos que devemos encontrar o amor, mas nós não sabemos o que o amor é. Se eu pedisse para te definir por palavras, o que é o amor para você? Você saberia dizer? O amor é encontrar alguém, o amor é pegar o filho no colo, o amor é o pai, a mãe, o amor é o trabalho. O que é o amor? O amor é o cuidado. Percebe como todas essas coisas ao mesmo tempo são verdades e não são? Porque pelo simples fato de eu ter essas coisas não diz que eu possa sentir o amor. E aí a gente começa a ler a Bíblia, uma coisa que eu sempre conto e falo para vocês, que para mim foi um choque. Talvez para você possa não ser, mas para mim foi. Quando eu li na Bíblia que Deus dizia: olha, eu sou o amor. Então tudo aquilo que a gente tentava colocar no lugar do amor, pensando que era amor, não era amor. Talvez esse seja o maior equívoco que nós temos, querer encontrar o amor longe de Deus. Se nós amamos ou se nós nos manifestamos da forma que Deus nos ensina, essa é a razão de que nós possamos amar alguém. Então o amor não é um desejo, o amor ele é um comportamento, mas que depende de mim? Não, é um comportamento inspirado por Deus. Então quando o Espírito Santo está em nós, quando nós passamos pelo processo de arrependimento, quando nós conhecemos a palavra de Deus e por isso nós temos fé para crer no nosso Senhor, quando nós temos uma vida cheia do Espírito Santo, quando todas essas coisas começam a se manifestar em nós, nós podemos sentir e entender o amor. Enquanto isso, existe uma fome, uma sede na alma que nós não sabemos como satisfazer. E aqui começa o problema maior de todas as coisas, porque a gente gasta tempo demais tentando amar pessoas, mas sem Deus, o amor, ele não existe. Se hoje nós temos comportamento de amor, é porque nós aprendemos com Deus. Mas nós fazemos porque nós aprendemos? Não. Nós fazemos porque o Espírito Santo nos capacita. O amor sem Deus, ele é egoísta. O amor sem Deus, ele visa apenas os seus próprios interesses. Por isso que existe o ciúme. Por isso que você vê casais que se agridem, que não conseguem conversar, que não conseguem sobreviver, que não tem harmonia, que não tem paz. O amor não é uma aliança no dedo, não é um sim num altar de uma igreja. O amor não é encontrar alguém, o amor não é aquilo que você acha bonito, o amor não é nada disso. O amor é aquilo que faz um Deus sacrificar o seu filho numa cruz para que outros que nem gostam dele possam ter a oportunidade de ser salvos. O amor é a misericórdia, é o perdão. O amor é a alegria que não se explica. O amor é o próprio Deus. Enquanto a gente não entende isso, você vai ficar culpando as pessoas porque elas não te amaram. Como que elas poderiam te amar se elas não tinham Deus? Quem tem Deus ama involuntariamente, porque nós somos usados por Deus. Você recebeu uma Bíblia de alguém? É amor. Alguém evangelizou e falou de Jesus para você? É amor. Você sabe por quê? O que você pode oferecer? Você está nas trevas. Você está caído. Espiritualmente você está morto. Você não serve para nada. Para nada, só traz problemas. Mas ainda assim, Deus olha para você e vê aquilo que Ele sonhou para você.
Ele vê o teu propósito, Ele sabe da capacidade que Ele colocou em você e que junto dele, essa capacidade, ela pode ser desbloqueada. Pegou o código? Pegou? Olha as maluquices. Olha as maluquices. Então, se você quiser ter uma vida cheia do Espírito Santo, você esquece a humanidade. Você esquece aprender com pessoas para deixar que Jesus te ensine. E o amor nós aprendemos com Deus. E assim, por amar, nós reconhecemos o comportamento de amor. Reconhecemos as palavras de amor. Reconhecemos que o amor, ele não depende de interesse e nem de razão. O amor, ele depende de Deus. Se a gente vai lá em 1 João 4, versículo 12, 13 e 16, a palavra do Senhor, ela diz assim: Nunca ninguém viu Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco e o seu amor enche completamente o nosso coração. A razão por que podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus é de que Ele vive unido conosco é esta: Ele nos deu o seu Espírito e nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com Ele. Então o apóstolo João, ele está nos ensinando sobre o amor. E foi graças a essas palavras que eu descobri o que é o amor. Antes, para mim, o amor era uma pessoa. Alguém que eu ia formar a minha família, alguma continuidade, o sangue, sei lá. A gente define o amor baseado nos nossos desejos e nas nossas frustrações. Então nós sempre pensamos que aquilo que nós não temos é o amor. E aquilo que nós temos não serve de nada porque eu não encontrei amor naquilo que eu procurei. E aí nós saímos descartando todas as coisas. Você acha que é difícil perdoar por quê? Porque é mais fácil descartar do que entender que todos nós, sem Deus, somos falhos. Ninguém nunca viu Deus. Ninguém. Sabe, o maior equívoco que nós podemos ter nessa vida é querer ver Deus. Tudo aquilo que você possa ver que simboliza Deus é idolatria. Dá para você compreender? Qualquer coisa que você acha que é divindade e você pode ver com os teus olhos é idolatria. Tudo aquilo que você pensar que é amor, que você pode ver com os teus olhos, é idolatria. Tudo aquilo que você pensar que possa te salvar, te curar, te abençoar, te dar algum tipo de vantagem, é idolatria. É idolatria. É idolatria. E você nunca vai ver Deus. Nunca. Nunca vai ver Deus com os teus olhos, porque nós vemos Deus de outra forma. Se nós amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco e o seu amor enche completamente o nosso coração. Aqui vem um ponto. Se nós amamos uns aos outros, eu só posso dar ao outro aquilo que eu tenho para mim. Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Maravilhoso. A outra pessoa pratica a mesma coisa, amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Como que eu posso amar ao outro? Porque o outro tem Deus para que eu possa amar. Não tem como eu amar as trevas. Por isso que Deus fala para a gente se posicionar. Por isso que Ele separa a gente em comum, em comunidades. Por isso que Ele fala, olha, pare com aquela vida velha de vocês, aquilo já não pertence mais a vocês. Então não tem como nós amarmos uns aos outros sem Deus. Não tem como você ter amor para você e para outra pessoa. Não dá para dividir esse amor dessa forma, ele é inteiro para todo mundo. A pessoa pode aceitar Jesus e receber a mesma dose de amor que você, mas ela precisa aceitar Jesus. Não é porque você aceitou que as pessoas da sua casa elas vão se modificar. Não é porque você aceitou que as pessoas do seu trabalho, não é porque você está lendo a Bíblia e as coisas estão mudando dentro de você, que fora as coisas vão mudar, elas vão permanecer as mesmas. Nós que vamos começar a encontrar oportunidades
para quando essas pessoas que vivem como nós vivíamos tenham o mesmo comportamento que nós tivemos um dia, de aceitar que não dá mais, que não é mais possível viver na escuridão, que você cansou de tentar amar pessoas sem Deus porque machuca. Cansou de esperar das pessoas aquilo que somente Deus pode dar. Então, se nós amamos uns aos outros, é sinal de quê? De que Deus está unido conosco. É o que eu disse, você só pode dar ao outro aquilo que você tem. Se Deus está unido conosco e Ele é o amor, nós temos amor para dar para outras pessoas. Esse devocional, cada palavra que eu falo para vocês é amor, porque é o próprio Deus. Eu não teria capacidade para fazer tantos devocionais seguidos, um atrás do outro. Se você pegar um pastor ou uma pessoa que estuda e faz, vê quanto tempo ela demora para fazer uma pregação, pegando a Bíblia e fazendo e coisa, por mais costume que ela tem. E ela é pastor, ela estudou para isso, eu não estudei. Eu não estudei para as coisas que eu faço, seja do meu trabalho, seja qualquer coisa. Porque uma coisa eu aprendi, quando é por Deus, Ele capacita. Então Ele fala na própria palavra, olha, não se preocupa com o que vai falar, porque eu vou falar através de você. Eu vou colocar você como um vigia das nações. Eu vou colocar você para observar o que está acontecendo e conduzir o meu povo. E aquele que aceitar a mensagem que você fala, aqueles vão me encontrar. Aqueles que não aceitarem, tudo bem, mas não vai ser culpa sua. Eu tenho tentado, e graças a Deus, eu não consigo atribuir a qualquer outra coisa. Eu tenho conseguido, fielmente, todos os dias, encontrar pessoas, entregar a mensagem de Jesus, entregar a Bíblia, viver a minha vida, com os mesmos problemas que todas as pessoas têm. Nem sempre existem pessoas que se permitem amar, nem sempre existem pessoas que se permitem estar com Jesus ao nosso lado. E a nossa vontade era que todos pudessem estar, mas cada coisa ao seu tempo e ao seu momento. E por Deus viver unido conosco, o que acontece? Acaba a dependência emocional. Por quê? E o seu amor enche completamente o nosso coração. Então, quem satisfaz a nossa sede de amor é Deus. No passado, quando eu não entendi o que era o Senhor, não sabia o que era o amor nem nada, para mim amor era sexualidade. Aquela carência que eu sentia era a falta de estar com alguém, de um abraço, de sei lá, de atenção, de qualquer coisa, de carne. Só que aquilo não satisfaz ninguém. Pecado só gera pecado. Aquilo não satisfaz ninguém. Hoje, quando nós amamos na presença de Deus, isso sim, isso nos torna completos. Isso traz um propósito e uma razão muito maior para a nossa vida. Então você precisa realinhar os teus pensamentos. Eu posso dar apenas uma ideia, mas a profundidade e a dimensão é somente a Bíblia que pode nos dar do tamanho do amor de Deus, do tamanho do cuidado de Deus. A razão por que podemos ter a certeza que vivemos unidos com Deus e de que Ele vive conosco é esta: Ele nos deu o seu Espírito. Como eu tenho certeza que o amor está em mim? Porque eu sinto. Ah, mas Gabriel, como eu vou saber qual sentimento é? Fácil. Gálatas 5. Os frutos do Espírito. Sabe quais são os frutos do Espírito? Paz, amor, fidelidade, esperança, paciência, autocontrole. Todas essas coisas só o Espírito Santo pode nos dar. E quando nós sentimos isso, nós estamos unidos com Deus. Sabe aquele momento de tribulação que você resolve orar porque nada mais pode te ajudar? E quando você ora, você chora e você sente algo que você não estava sentindo. É algo além dos teus pensamentos. É a mesma coisa que acontece quando nós vamos na igreja e está cheia do Espírito Santo. Você sente. Não é porque tem um nome de igreja que o Espírito vai estar lá. Porque Deus, Ele não empresta a glória dele para as pessoas. O culto tem que ser nos moldes dele, no padrão dele. A gente acha que só porque está reunido em nome de Jesus, Jesus vai estar lá. Tem que estar com a intenção. Deus, Ele julga a nossa intenção. Então você descobriu que aquele sentimento de vazio que você sente, aquela angústia, aquela ansiedade, todas aquelas coisas, elas passam
quando o Espírito Santo está em nós. E quando o Espírito Santo está em nós, nós queremos agradar a Deus. É a mesma coisa, se vai uma pessoa na tua casa que você gosta, você não quer agradar, você não quer servir, você não quer sentar, pega os melhores talheres, as melhores coisas, coloca, compra uma coisa gostosa, prepara a mesa. É assim que Deus quer viver na nossa vida. Ele não quer estar lá dividindo espaço com você mexendo no celular. Ele não quer estar lá com você fazendo bilhões de coisas. E eu não estou dizendo para você, olha, você está ouvindo o devocional para a tua vida. Não. Mas vai chegar um momento que você vai fazer como todas as pessoas que têm se convertido têm feito. Elas acordam antes, quando todo mundo está dormindo, quando nada pode atrapalhar, para dedicar aquele tempo para Deus. E os outros tempos onde as pessoas elas podem atrapalhar, elas dedicam também para Deus. Então elas dedicam integralmente tudo a Deus. É aqui que está o segredo da coisa. No começo, não fica querendo criar muita regra, precisa ser assim, isso vai acontecer naturalmente. Quando eu falo para vocês as coisas, isso não é uma cobrança e nem uma obrigação. É apenas uma sinalização de como as coisas elas vão se tornar. E é normal. Cada vez a gente começa a acordar mais cedo. Cada vez a gente começa a dormir mais cedo. Cada vez nós deixamos de fazer as mesmas coisas para fazer outras. Nós deixamos de se importar com certas coisas. Sabe, as redes sociais elas começam a ter um papel muito menor. Aquela busca, aquela ansiedade, tudo aquilo que nos motivava a fazer outras coisas, elas deixam de existir. Por quê? Porque nós estamos unidos com Deus. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Por que eu conheço o amor de Deus? Porque o amor vive em mim. É simples. Não tem muito, é autoexplicativo. Quando você escuta o devocional, quando você lê a palavra de Deus todos os dias, quando você escuta louvores, quando você evangeliza, quando você vai na igreja, quando você ora, você sente que Deus está lá. Porque se nós não sentíssemos nada, por que nós íamos continuar orando se não tem nada? Se orar fosse como pensar em alguma coisa. E normalmente tudo que nós pensamos traz maus sentimentos. Ninguém fica pensando em coisa que é boa, a gente só pensa em coisa que é ruim. A gente só pensa em coisa boa quando Deus está conosco. E você ainda quer viver longe de Deus, não dá para entender. Deus é amor, aqui está o segredo de tudo. Quando você pensar em amor, pensa em Deus. Acabou. Se você tiver que explicar o que é o amor para alguém, é Deus. Ah, mas é Deus, eu preciso que você leia a palavra, eu preciso que você ore, eu preciso que você entregue a sua vida a Jesus para você entender. Porque o amor é um conjunto de sentimentos. O amor é você poder sentir o céu nessa vida. Aquele que vive no amor, vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. Então, para um relacionamento ter amor, nós precisamos viver unidos com Deus. Não existe união. Não existe união afetiva sem Deus. Não existe amizade sem Deus. Porque cedo ou tarde você vai desagradar as pessoas por não satisfazer os interesses delas. E a mesma coisa até comigo, que estou aqui só pregando a mensagem de Deus sem nada. Um dia que eu falar uma coisa que desagradar alguém, eles vão me descartar no meio do caminho. Independente que nós passamos 1000 dias juntos, eles vão me descartar no meio do caminho e tá tudo bem. Tá tudo bem, eu tô pronto para isso. Deus, ele me preparou para ser descartado. Deus, ele me preparou para isso. Porque a vida inteira eu fui descartado. E aquilo machucava. Só que hoje não tem problema eu ser descartado porque eu me posicionei. Se você fosse do mundo, o mundo os amaria, mas você não é do mundo. E vai chegar um ponto onde aquilo que eu falo, pela ausência da sua sabedoria e não da minha, e não falo isso com arrogância, falo isso com a autoridade que o Senhor me deu para pregar a sua palavra. Eu não crio isso para apartar as pessoas, mas para dizer, olha, tem conhecimento te esperando. Veja como o diabo ele sempre nos coloca em dicotomia, como se só tivesse dois lados. Dois lados existem sim no mundo espiritual. Só que o outro lado está te esperando para te amar. O outro lado está esperando você se arrepender de ser trevas para começar a ser luz. O outro lado tem um Salvador, diferente do que você vive hoje, que tem um condenador. Então, quando nós desistimos de condenar as pessoas, isso é o perdão.
é abrir mão da condenação para poder viver o amor. As coisas mudam. Se a gente vai lá em Efésios 3, versículo 17 a 19, a palavra do Senhor, ela diz assim: peço também, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Então Paulo, nessa carta aos Efésios, ele diz a mesma coisa que João disse. Paulo não conhecia João. A Bíblia, ela não existia. É diferente de mim, que eu posso ler todos eles e falar baseado no que eles dizem. Mas um não se baseou no outro aqui. Foi o mesmo Espírito que falou. É o mesmo Espírito que atua em mim, é o mesmo Espírito que atua em você nesse instante. Você está sentindo algo diferente desde que esse devocional começou? É Deus. Isso é o amor que está tentando se manifestar na sua vida. E quando o amor chega, a gente se arrepende, a gente se ajoelha, a gente abaixa a cabeça, a gente silencia, a gente confessa. Peço também que por meio da fé, peço também que através da palavra de Deus, através da busca do conhecimento de Deus, Cristo viva no coração de vocês. Então, o que faz Cristo viver no nosso coração é a fé. E como eu adquiro fé? Ouvindo a palavra de Deus. Olha como uma coisa amarra a outra. Vai ter gente que não leu a Bíblia e vai conseguir estar unido com Cristo? Não vai. A igreja é muito pouco para aumentar a nossa fé, porque a igreja tem muito mais humanidade. É muita humanidade. Basta uma coisa sair fora do controle ali, você vai abandonar Deus. É o que eu falei. Uma coisa e você já é descartado. Uma coisa, basta uma coisa. Uma coisa. Somente os fortes sobrevivem ao descaso. Então não espere agradar todo mundo. E eu vou citar um bordão. Nem Cristo agradou todo mundo. Jesus agradou sim. Todos aqueles que creem nele. Ele desagradou aqueles que não acreditavam, que queriam mandar nele e ele não obedeceu. Então, tira esse discurso. Cristo agradou a todos e continua agradando até hoje. Então não use essas conversas para você poder continuar sendo submisso ao diabo. Então a nossa fé, a nossa leitura da palavra de Deus, nós ouvimos Jesus Cristo, isso nos permite ter uma vida que Ele vive no nosso coração. Agora faz sentido porque que eu insisto todos os dias, desde o começo, desde o primeiro devocional eu falo a mesma coisa, para ler a palavra de Deus. Faz 4 anos que eu estou falando a mesma coisa, leia a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Posta o versículo no Facebook para as pessoas lerem a palavra de Deus. Semeando no meio de tudo isso daí, eu estou ali ainda, aquela voz que clama no deserto, eu estou ali, firme, firme. Sozinho não, porque muitos têm levantado para me ajudar. Louvado seja o Senhor pela sua vida, por aceitar o seu chamado, porque sabe que aqui não está chamando nós para não ganhar nada. Para não ganhar nada nessa vida, mas a recompensa de Deus que Ele já tem dado no nosso coração, isso não se paga nem com todo o dinheiro do mundo. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. Raízes e alicerces na onde? Em Deus. Raízes e alicerces na onde? Na palavra de Deus. Porque se tem amor, tem uma vida cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é a certeza que o amor está em nós. E se o amor está em nós, nós estamos unidos com Deus. Então olha como a palavra ela nos cria um caráter mais forte. Ela cria resiliência. Ela cria esperança, paciência, perseverança. Nós não desistimos no meio da tribulação. Nós não desistimos porque o tempo mudou. Nós continuamos insistindo. Nós não vamos desistir no meio da guerra. Nós não vamos.
Nós não vamos olhar para trás, nós vamos continuar. Até onde Deus permitir, nós vamos continuar. Para que assim, junto com o povo de Deus, possa compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Então olha como o amor ele é muito maior que um tesão, que um desejo, que um sim numa igreja, que pegar um filho no braço e que qualquer coisa. O amor ele vai além da nossa compreensão. E nós só podemos entender o amor na presença de Cristo. Através da nossa fé, através da palavra de Deus. E olha como quantas músicas... Nós temos o rei que cantou amor, Roberto Carlos. E ele, para mim, eu adorava as músicas dele. Nossa, adorava. Só que ele fala de um amor que não é amor. Aquele amor é falso, é fake. Aquele amor é da 25 de março, é falsificado. Esse amor não leva ninguém para lugar nenhum. Você já percebeu que só canta sofrimento? Pega as músicas sertanejas. Só sofrimento. Pega as pessoas que cantam essas músicas, só sofrimento. É só bar, é só coisa ruim, só desgraça. Será que a vida é exatamente isso? É pegar o amor falso e chorar? Porque quando você descobre ele não é verdadeiro? Ah, eu pensei que era uma joia rara, mas era bijuteria. E a gente fica lá cantando, ao invés de estar louvando ao Senhor com aquilo que pode mudar a nossa vida e a vida das pessoas que Deus coloca perto de nós, nós continuamos insistindo nessas loucuras. E essas músicas, elas marcaram a nossa vida. Cara, aquilo não era vida. Aquilo não é lembrança, é coisas que nós nem queremos mais. Eu não tô doente de amor. Olha as conversas. Quando você tiver discernimento para você traduzir essas letras para o mundo espiritual, você vai ver que maluquice. E tá tudo bem, tá todo mundo ali, chapéuzinho na cabeça, botinha no pé, e não sei o que, festinha, balinha na boca, olhinho, pirulito, e tá ali, é baile, não sei o que, e fica ali dançando essas músicas do mundo, como se isso fosse a diversão. Cara, você tá agradando a quem essas coisas aí? Se você tá se sentindo sozinho, não porque não tá unido com Deus, porque é impossível você estar com Deus e unir e sentir solidão. Então nós só vamos compreender, você só vai compreender tudo isso que eu estou falando quando você começar a ler a palavra de Deus. Porque daí você vai começar a sentir o Espírito Santo e o Espírito Santo vai te revelar as coisas. Não é o devocional, ele é um pedaço. Sem a palavra de Deus, graças a Deus nós falamos um pouco da palavra, mas eu tenho consciência que é pouco. É muito pouco, é quase nada. A igreja também é muito pouco, é quase nada. É você, todo dia uma folhinha. Começa em Mateus uma folhinha, folhinha, você vai ficar 10. Você vai descobrir o tamanho da largura, do comprimento, da altura e da profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Então já não tem mais sentimento de solidão, já não tem mais sentimento de abandono, já não tem carência afetiva, já não tem insegurança, já não tem mais medo, já não tem mais nada. Já não tem mais nada. E olha que ele fala, não é possível nós definirmos um amor em uma palavra, então você precisa vir conhecê-lo. Porque ele é denso demais, ele é grande demais, ele é profundo demais, ele é alto demais. Então ele é muito maior do que nós. É muito maior do que nós. E nós nunca vamos conhecê-lo perfeitamente. Mas nós vamos tentar, pelo menos conhecê-lo. E aquele sentimento ruim, aquela depressão, aquela tristeza, aquela angústia, aquela ansiedade e tudo de ruim que nós sentimos vai embora. Olha que isso que nós sentimos é a ausência de Deus, porque na presença de Deus não tem esses sentimentos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa ser o seu amor, que você reflita sobre as coisas que você aprendeu hoje. Se preciso, escute mais de uma vez. Vai lendo a palavra, vai ouvindo, vai lendo a palavra, vai ouvindo. No Spotify tem praticamente todos. Tem um canal do Telegram que tem desde o primeiro. Você consegue pesquisar por palavras. Toda vez que eu posto lá primeiro. Se você pesquisar no Google, as coisas você encontra. Se você tiver vontade de encontrar, é possível. Agora, se você fica esperando que Deus chegue até você, é impossível. Porque é oração, joelho no chão e palavra de Deus e louvor.
Até pro louvor no Spotify, se você pesquisar, tem uma playlist que todo dia eu coloco uma música. Todos os dias, tem mais de 1000 músicas lá. Você não faz porque você não quer, porque Deus tem te dado todas as condições. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.